Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. E vocês? Com muita saudade, muita mesmo. Tomara que esse tempo passe logo pra gente se ver. E quem sabe poder se abraçar, né? Mas vai o meu abraço virtual, o meu beijinho também virtual, cada um de vocês, tá? Gente, olha, hoje nós vamos falar sobre coesão e coerência textual. Não sei, acho que vocês não devem ainda ter ouvido falar sobre coesão e coerência, mas é uma parte, né, da redação que nos ajuda e muito, tá? Claro que ela ajuda precisando também saber a gramática, porque ela necessita que você saiba a gramática. Pronomes, advérbios, numerais, tá? Eu vou explicar melhor isso. Vamos lá. Coesão e coerência. Na maioria das vezes, sentimos-nos desesperados quando estamos diante de uma folha de papel em branco, no propósito de fazer uma redação, não é mesmo? As ideias não fluem, o tempo passa muito rapidamente e quando percebemos, lá se foi o tempo e não atingimos o objetivo almejado. Então, é possível se familiarizar mais com a escrita, lembrando-se da palavra do texto, da palavra do texto. Ela, assim como muitas outras, origina-se do latim textum, que significa tecer. Gente, aqui tá falando que textum, em latim, né? Significa tecer, entrelaçar ideias, opiniões, pensamentos, tá? Mas existe uma fórmula mágica para construir um bom texto? A resposta é simples. Basta lembrarmos que toda escrita requer praticidade, conhecimento prévio do assunto abordado e, sobretudo, técnicas que continuem a performance de todo texto bem elaborado. Para que um texto fique claro, objetivo e interessante, ele precisa realçar beleza, para que sua estética seja vista de maneira plausível. Fazendo parte dessa estética estão os elementos que participam da construção textual, entre eles a coesão e a coerência. A coesão nada mais é que a ligação harmoniosa entre os parágrafos, fazendo com que fiquem ajustados entre si, mantendo uma relação de significância. Vamos explicar, vamos dar uma parada aí, vamos dar uma explicada. Olha só. Uma frase, para você entendê-la, ela tem que estar bem conectada. Ela tem que fazer sentido, tá? E para fazer sentido, é preciso que você use os conectivos corretos, ou seja, pronomes, os advérbios, as conjunções, os numerais, o que você precisar colocar para encaixar. Porque senão vai ficar sem sentido. Vamos supor, né? Joana quebrou o pé, vírgula. Por isso não foi à escola. Joana quebrou o pé, por isso, ó, olha o conectivo aqui, ó, por isso, que é o que? Uma conjunção. Você vai ver, ó, isso aqui é o que? É um conectivo, que se eu colocar um que não seja compatível com esse,
vai ficar sem sentido, tá? Por isso que nós temos que saber a gramática, para poder usar ao nosso favor, ao fazer esse tipo de coesão, que está presente nas frases, está presente nos textos, tá? Vamos seguir aqui na outra folha. Para melhor entender como se processa, imagine um texto sobrecarregado de palavras que se repetem do início ao fim. Então, para evitar que isso aconteça, existem termos que substituem a ideia apresentada, evitando assim a repetição. Falamos das conjunções, dos pronomes, advérbios e outros. Como, por exemplo, verifique. A magia das palavras é enorme, pois elas expressam a força do pensamento. As mesmas têm o poder de transformar e de conscientizar. Podemos perceber que as expressões elas e as mesmas referem-se ao termo palavras. Se você fosse repetir isso, gente, no texto, ia ficar muito sem sentido isso. A magia das palavras é enorme, pois as magias expressam a força do pensamento. A magia tem um poder... Não pode. Eu não posso ficar repetindo uma expressão o tempo todo. Eu vou ter que substituí-la por outra, de igual sentido. Tá? Quando falamos sobre coerência, nos referimos à lógica interna de um texto. Agora vamos falar de coerência, tá? Isto é, o assunto abordado tem que se manter intacto, sem que haja distorções, facilitando assim o entendimento da mensagem. Estes são apenas alguns dos requisitos para a elaboração de um texto. E estas técnicas vão sendo aprendidas à medida que nós nos tornamos escritores assíduos. Claro, que você não vai decorar, né, ou vai aprender tudo ao mesmo tempo, porque há vários também conectivos que acontecem entre os parágrafos. Por exemplo, quando você começa a escrever, né, um texto, né? Você começa... eu estava em casa de manhã, fazendo meu café, quando olhei e vi que não tinha pão. Então, tive que me arrumar e ir à padaria, mesmo não querendo. Aí vai para o outro parágrafo. Aí, quando você vai começar o outro parágrafo, você vai meter o quê? Um conectivo. Qual? Não sei, eu tenho que ver qual que eu vou usar. Chegando lá, olha, você já usou. Chegando lá, dei de cara logo com o padeiro que não gostava de mim. E está entendendo, gente? Então você vai passar por outro parágrafo, ó. Outro parágrafo. De repente, vi que o pão estava todo escuro. Reclamei com ele de novo. E é por isso que ele não gostava de mim, porque eu sempre reclamo das mesmas coisas. Entendeu? De repente, é outro conectivo que está ligando um parágrafo ao outro, dando sentido. Mas a coerência textual não para só aí não, gente. Não é só colocando conectivo. A coerência também acontece no contexto. Você falar, continuar falando daquilo que você estava falando, com sentido. Vamos supor, nas minhas férias, passei em Cabo Frio. Lá estava ótimo, não esqueci de levar nada.
Abri minhas malas logo para ir à praia. Tirei meu casaco, tirei meu cachecol, tirei as botas, tudo estava lá. Bom, vamos dar um ponto aí. Se ela está em Cabo Frio, sol, praia, como é que ela vai botar dentro da mala esse tipo de roupa de inverno? Então, isso aí já é uma incoerência total. Mas eu estou dando isso aí um exemplo bem esdrúxulo, tá, gente? Bem assim, chocante mesmo. Mas é para a pessoa ver que realmente tem que ter muito cuidado com o que você está escrevendo para que não fique sem sentido, incoerente o texto, ok? Olha lá, gente, diferença entre coesão e coerência. O que é coesão? A coesão tem a ver com a estrutura do texto, quando as palavras adequadas são utilizadas para construí-lo. Por isso, é importante saber usar corretamente as conjunções e os advérbios, os pronomes e outros elementos linguísticos. Você precisa trabalhar a gramática e a escrita dentro do seu texto para que ele seja uma boa estrutura e que seu leitor entenda de forma clara a informação que está sendo passada. Como o texto é um emaranhado de palavras, frases, orações e parágrafos, a coesão e a conexão que existe entre todos os elementos, você tem que ter coesão, tá? Entre esses elementos. Quando você escreve, sabe dizer que os elementos estão bem ligados? Isso é uma boa pergunta, né? Eu vou escrever, né? E será que tá coerente isso que eu escrevi? Será que era esse a conjunção que eu devia usar era essa? Ou era esse pronome? O advérbio? É por isso que tem que dar uma estudada em gramática, para você não errar, né? Conjunção explicativa, né? Da diferença de uma para outra. Vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto a seguir. Elementos de coesão. Para saber escrever um texto coeso, é preciso primeiro saber identificar os elementos da coesão. Mas afinal, quais são eles? São as conjunções que se opõem às ideias, que contemplam, são os pronomes, que retomam outras partes do texto, os advérbios, que marcam tempo, lugar, ou seja, todas as palavras que têm a função de conectivos. Vejamos um exemplo. Maria saiu de casa para ir ao mercado. Mas estava chovendo, então retornou ao seu quarto para pegar o guarda-chuva, o qual estava na gaveta. Olha, também tem o Maria saiu de casa para ir ao mercado, né? É também, novamente, uma conjunção, né? Junto, eu só não marquei porque já tinha outro para aqui, tá? Bom, conjunção de quê, gente? Finalidade, tá? Mas aqui temos também o mães, porém, contudo, todavia, que é o quê? Conjunção de quê? Esqueceram? Adversidade. Bom, então, gente, olha só. Esses tipos de conectivos, né, menores, eles são usados para dar coesão à frase.
ou seja, para dar sentido. Mas também, depois eu vou mostrar a vocês, não hoje. Tem também os que ligam os parágrafos, tá? Para vocês entenderem, né? Quais os parágrafos, como eu vou começar, né? Como é que eu vou finalizar? Qual conectivo que eu posso usar? Eu vou depois passar isso para vocês. Perceba que essa frase tem uma sequência bem coordenada e que as conjunções, preposições e pronomes fazem a ligação entre os períodos. A conjunção mais traz a diversidade, pois se estava chovendo, Maria não poderia sair. Então, outra conjunção conclusiva, retornou ao seu quarto, o pronome seu. Eu não grifei ele, não. Seu, né? Retorna o sujeito, que é Maria, e a frase segue com uma locução prepositiva. Uma locução prepositiva, que é o para, que indica uma finalidade. Tá? Para encerrar, o qual, né, que é o pronome relativo, refere-se ao guarda-chuva. É nesse momento que mostramos a riqueza do nosso vocabulário, sem precisar repetir a mesma palavra. Todos esses, né, conectivos foram usados, né, para não ter que realmente ficar repetindo palavras. Por isso, você vai encaixando as conjunções adequadas a cada um deles. Ou conjunção, ou pronome, ou conectivo, que eu vou chamar, mais adequado. É melhor, aqui vai ficar melhor um advérbio, não, aqui fica melhor um pronome, aqui uma preposição, ou aqui uma conjunção. Esses são os conectivos que você vai poder usar para dar sentido à sua frase. E coerência, né? Coerência é a organização das ideias em forma lógica. Assim, um texto precisa estar escrito corretamente, mas com ideias interligadas e que fazem sentido. Se eu digo, os cachorros em minha casa têm asas e voam por toda parte, apesar da estrutura correta, a estrutura do plural, né? Tá correta, voam, o verbo tá certo, correto, tá plural. Agora, você já viu algum cachorro voar? Só se foi em desenhos científicos, sei lá, conto fantástico. Aqui, ó. A não ser que esteja escrevendo um conto de ficção. É algo que não faz sentido. Por isso que para o texto seja coerente, as informações precisam ser passadas de forma clara e objetiva. Vamos lá. E os elementos da coerência, quais são? Existem vários tipos de coerência: semântica, sintática, estilística, pragmática, temática ou genérica. Porém, o que determina um texto coerente é o encadeamento das ideias dentro da estrutura. É preciso eliminar ambiguidade, duplo sentido, gente, na frase. Usar os conectivos corretamente. Evitar contradições. Relacionar os sentidos. Evitar trechos irrelevantes. Não precisa botar, então não põe. Que estejam fora do contexto. Atentar-se à sequência da escrita. Empregar a variedade adequada da língua e mantê-lo até o final do texto. Se você está falando de forma formal, seja formal até o final. Se é de forma informal, né? Então, seja informal até o final do texto. Seguir o gênero textual proposto do início ao fim. Sim. Se é um artigo de opinião, você vai ter que dar a sua opinião, então você vai fazer de uma maneira objetiva. Se é narrativa, você vai narrar, vai contar a história de alguma coisa. De descrição, você vai descrever, né, sobre alguma coisa. Isso também é coerência, gente, textual, tá?
A coesão é o tecido no qual está contido o texto em todos os seus fios, e a coerência é a agulha que alinhava os sentidos, tornando tudo amarradinho. Ok, gente? A coesão acontece entre as frases do texto e a coerência acontece entre as partes do texto, tá? Faça o exercício no caderno, coloque o nome e o ano. Gente, por favor, não esqueça de colocar o nome e o ano, não, tá? Depois vocês tiram a foto. Eu tenho aqui um texto, né, pequeno, um trecho, né, que vocês vão ler, vão fazer o caderno, tá? Aqui. Desculpa. Olha só. Esse aqui no finalzinho que eu queria que você visse, tá? Que a questão 8 diz assim: explique a falta de coerência na frase abaixo. Por quê? Se é falta de coerência, que está faltando o quê? Sentido da frase. E você vai dizer o porquê. Aqui está dizendo assim: prof, eu não tenho preconceito. Porque preconceito é crime. E crime é coisa de negro. Gente, pensa bem. Tá falando de preconceito. Já entenderam? Como é que tá? O que é que não faz sentido ele tá falando aqui? Espero que sim. Olha, deixo para vocês um beijo, um abraço, tá? Espero vocês dar no Zoom. E qualquer coisa que vocês não entenderem, outra coisa, não esqueça do meu trabalho de redação, tá? Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, coloca lá no comentário ou fala comigo na sala do Zoom, tá bom? Então, um beijinho para cada um de vocês, tá?